paz de Cristo Jesus, vitória sempre. Emuná, tenha fé, pois Deus é bom em todo tempo Deus é bom. Que Deus te cubra com a graça, graça sobre graça, fé sobre fé, e que você caminhe de vitória em vitória e de glórias em glórias. Nós vamos daqui a pouco orar, vamos clamar por todos aqueles que estão precisando de libertação, de cura, de uma transformação. Então prepare-se aí, prepare o óleo da santa unção para você se ungir, e logo depois vamos trazer uma palavra abençoada para o seu coração. Deus revelou algo muito forte para mim, e eu quero que seja revelado a você também. No nome de Jesus. Louva a Deus. No nome de Jesus. A poder, Senhor. No nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Ele salva, cura, liberta, purifica, a poder, no nome de Jesus. É isso aí, meu amado, meu irmão. Jesus cura, Jesus liberta, Jesus faz a obra. Nós só temos que crer e confiar. Essa tribulação, essas provas que você está passando, o apóstolo Paulo diz que é uma leve e momentânea tribulação. Talvez você não veja como leve, está sendo pesada a tua carga, o teu jugo, mas como diz o apóstolo Pedro, lançai toda a vossa carga sobre ele, porque ele tem cuidado de vós. Lança, apresenta a Deus as tuas lutas, as tuas dificuldades, em oração, em súplica, em jejum, né? Faz a tua parte e deixa Jesus fazer a dele. Uma coisa eu sei, meu irmão, eu bem sei em quem tenho crido. Eu sei que Ele é capaz de purificar, de curar, de libertar, de salvar, mesmo nas causas mais impossíveis. Eu sei que Ele pode. Canta comigo. A poder. Ele salva, cura e liberta. A poder no nome de Jesus. Glória a Deus. Deus é tão bom, tão maravilhoso. Eu quero chamar os irmãos para estar todos os dias, de segunda a sexta-feira, aqui no nosso canal. Nós estamos fazendo 5 minutos devocional diário com Deus. Estamos estudando o livro do profeta Isaías, e as pessoas estão mandando aí as mensagens dizendo que estão sendo abençoadas, que a palavra do profeta Isaías é palavra profética. Nós encontramos no livro do profeta Isaías muitas profecias que foram reveladas ao apóstolo João no Apocalipse. Então, essa semana eu estava estudando os ais. Toda vez que você vê uma referência bíblica ao ai significa uma expressão de dor. Então vem dor, sofrimento para esse mundo. Por isso que a salvação é Jesus, a saída é Jesus, a libertação é Jesus. Amém, meus irmãos? Nós vamos orar agora, nós vamos falar com Deus. Quero chamar a atenção dos irmãos para orar conosco, porque os momentos são difíceis, né?
A gente sabe disso. Os momentos que estamos enfrentando na vida agora são momentos muito difíceis. E nós precisamos da oração. A oração se faz necessária. A oração é um momento em que nós apresentamos a Deus as nossas dificuldades. Toma nas tuas mãos aí o óleo da Santa Unção. Aqui no meu lado direito, não sei se você pode ver aí, aqui tem um quadro de oração. Dá para ver daí? Dá para ver? Olha para ver se dá para ver daqui. No meu lado direito, que é o seu lado esquerdo. Aqui eu tenho os nomes das pessoas que nós estamos orando para cura, para libertação, para consolo, para conforto, para misericórdia, para compaixão. Então, Deus sabe, Deus conhece as necessidades. Então, por que Deus não responde imediatamente? Essa é uma pergunta que eu recebo muitas vezes das pessoas. Porque Deus tem o tempo certo para fazer as coisas. Não é que Ele esteja preparando a nossa bênção. Você que está doente ou tem um familiar doente no hospital, não é que Deus está preparando a cura do teu familiar, o milagre que vai ultrapassar até mesmo o que dizem os doutores. Diagnóstico médico talvez é para a morte, mas a cura de Deus é para a vida, meus irmãos. Não é que Deus está demorando a preparar a libertação do seu filho, do seu esposo, da sua esposa. Não é que Deus esteja demorando a abrir as portas do trabalho. Sabe por quê? Tudo isso Deus já tem preparado nas suas mãos, antes mesmo de nós nascermos, antes de você ser formado, ter sido formado no ventre da sua mãe. Deus já tinha na palma das suas mãos preparado os planos e os propósitos para nós. O que Deus está fazendo agora, Ele está preparando você, vendo a sua fé, fazendo você reagir e lutar. Tem um exemplo, qualquer dia desse eu vou pregar para vocês, sobre a cura do rei Ezequias. O profeta Isaías foi e falou para Ezequias que ele arrumasse a casa dele porque ele ia morrer. Naquele momento, Ezequias virou o rosto para a parede e clamou a Deus e pediu misericórdia a Deus, pediu que Deus tivesse compaixão da vida dele, porque ele ainda tinha muito que fazer pela família dele, pela vida dele, pelo reino. E diz que enquanto ele orava e chorava, Deus chamou o profeta Isaías e trouxe a resposta, dizendo: enquanto você orava, Deus falou comigo que vai estender a tua vida, o teu reinado, o teu tempo de vida. Aí muitos pregadores, equivocadamente, pregam dizendo que a oração do rei Ezequias mudou a vontade de Deus. Meu irmão, não tem homem nesse mundo que possa mudar o propósito de Deus. Porque quando Deus, Ele determina, Ele já tem o fim preparado antes do começo. O que aconteceu ali com Ezequias é que Deus provou a fé de Ezequias, mas Deus já tinha o final antes mesmo do começo. Deus ia dar a Ezequias mais anos de vida. O que Deus queria é ver a reação. O que Deus queria ver a luta. O que Deus queria ver era a fé e as lágrimas do rei Ezequias. Talvez você diz: então Deus sabe que vai curar a gente, porque Deus permite que a gente passe por essa luta, por esse sufoco todo e chorar. Não, porque nesse momento
Ezequias, ele teve uma comunhão com Deus como ele nunca havia tido antes. Então, quando nós estamos passando por uma luta, uma dificuldade, depois que a gente vence, nós nunca mais seremos o mesmo. Você nunca mais será igual depois que você passar por essa vitória que Deus vai te dar. Então Deus já tem um final antes mesmo do começo. Vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, o Senhor não está permitindo que nós venhamos a passar por essas lutas, tribulações, dificuldades, para provar a nossa fé e nos fazer sofrer. Não, meu Deus, muito pelo contrário, o Senhor sim quer provar a nossa fé para fazer a gente crescer, para fazer a nossa vida se fortalecer no Senhor e na força do Teu poder, meu Pai. Porque na verdade, o Senhor já tem os planos da nossa vida, os propósitos separados para a nossa vida, traçados na palma da Tua mão. O Senhor já sabe qual será o nosso final. O Senhor já tem o fim antes mesmo do começo, Senhor. O que nós temos que aprender agora, meu Senhor, é entender os sinais do Senhor, é entender qual é o propósito do Senhor na nossa vida. Não podemos perder o nosso tempo questionando, duvidando do Senhor. Muitas pessoas, elas entram no deserto, elas entram numa tormenta, numa tempestade, que pelos planos de Deus era para ser momentânea e leve, como diz o apóstolo Paulo, uma leve e momentânea tribulação. Mas por causa da reação negativa da pessoa, que entra em desespero e começa a falar um montão de besteiras e duvidar e questionar a Deus, aquela tempestade se prolonga, aquele deserto aumenta, não porque Deus queira, mas porque nós não estamos agindo pela fé. Meu Pai, Deus Todo-Poderoso, eu glorifico e exalto o Teu nome, porque na minha vida, Senhor, agora mesmo, eu estou passando por um deserto, uma luta espiritual, mas eu sei, meu Deus, que o Senhor tem a resposta. Então, nós temos que fazer o que o Senhor nos ensinou, entrar em secreto com Deus, que não adianta compartilhar com pessoas que não têm a mesma fé o que uma pessoa está vivendo, Senhor. Então nós temos que falar contigo, abrir o nosso coração, apresentar ao Senhor a nossa carga, o nosso fardo, lançar sobre os teus ombros, porque na cruz o Senhor levou a nossa luta. O Senhor levou esse câncer, essa diabetes. O Senhor levou essa depressão, esse estresse. O Senhor levou esse problema com os filhos, no casamento, econômico, de trabalho. O Senhor levou, meu Pai. E nós temos que crer na Tua palavra e no Teu poder. Por isso que nessa manhã eu levanto esse clamor juntamente com esses queridos irmãos, meu Deus. E eu declaro, eu levanto, Senhor, bandeira de guerra, de batalha, porque a palavra de Deus diz que o Senhor é Jeová Nissi. O Senhor é a minha bandeira, meu Pai. Eu levanto a bandeira para lutar em contra dessas dificuldades, que o Senhor venha tocar, meu Deus, nesse corpo que está enfermo, que está doente, meu Pai, e que o toque
toque das tuas mãos, o toque da tua unção venha curar, meu Pai. Venha libertar essa doença, meu Pai. Eu sei que enquanto eu estou orando aqui agora, tem pessoas que estão realmente em espírito, porque elas estão contando, esperando o milagre de Deus. Tem pessoas que têm um familiar desenganado no hospital, então ela está ligada, meu Pai, ela tá no espírito da oração, porque ela confia só em Deus. Porque o Satanás sempre vai querer distrair a nossa vida, meu Deus, com outras coisas que não servem, que não edificam, meu Pai, e que não vai trazer a solução que a gente precisa. Por isso que muita gente ora e às vezes não vê a oração respondida, porque não há uma entrega, meu Pai. A pessoa ora, faz aquela oraçãozinha e depois volta a se envolver com o mundo e fica esperando que Deus venha responder. Meu irmão, minha irmã, se você está numa situação difícil, de libertação, os demônios estão atacando a sua vida, para tudo que você estiver fazendo e luta com Deus em oração. Pede a Ele a tua libertação, porque em nome de Jesus eu ordeno agora que os demônios sejam expulsos da sua vida. Todo ataque das trevas, todo ataque de sofrimento na tua alma, no teu espírito, seja expulso em nome de Jesus. Que o nome de Cristo seja glorificado na sua vida. Que o nome de Jesus seja glorificado na tua vida. Abre as portas, meu Deus, que estão fechadas, e toda a porta do mal que tiver aberta, o Senhor fecha agora em nome de Jesus. A gente não sabe, mas às vezes, sem saber, existem portas abertas, meu irmão, com ataques até de morte, de assassinato, de doença, de bala perdida, de acidente de carro. Mas eu fecho essa porta usando o nome de Jesus, que diz lá no Apocalipse: eu sou o que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fechando ninguém pode abrir. Recebe, meu irmão, recebe, minha irmã. Se você recebe unção de Deus nessa manhã, levanta as mãos e glorifica a Deus e agradece a Deus pelas vitórias que Ele tem dado na sua vida. Muito obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Deus, porque nós não somos dignos, meu Deus. Às vezes pensamos que merecemos, queremos pedir ao Deus as coisas confiando no que fazemos ou fizemos, mas nada disso agrada a Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. É a fé o que faz a gente ser abençoado, é a gente chegar diante de Ti, Senhor, e dizer: eu creio em Ti, meu Pai. Diga isso, meu irmão: eu creio em Ti, meu Senhor. Eu creio nas Tuas promessas, eu creio na Tua palavra, e agindo Deus, quem impedirá? Creia, meu irmão, recebe essa bênção em nome de Jesus. Olha, depois você envia essa oração para alguém da sua família que estiver doente, porque essa oração foi uma bênção. Enquanto isso, vamos entregar a palavra do Senhor. Deus revelou algo grande no meu coração. Eu gostaria de compartilhar com você: redenção completa, que significa ser totalmente redimido por Deus, que significa redenção completa. Abra a Bíblia no livro da Epístola do Apóstolo Paulo aos Romanos,
capítulo 5, do versículo 8 em adiante. Romanos 5, 8. O título redentor fornece percepções semelhantes a resgatar, que significa comprar ou comprar de volta. Resgatar. Por uma questão legal, a propriedade é resgatada pagando as hipotecas ou outros ônus sobre ela. Tipo assim, eu tenho uma casa, né? Então eu pago a hipoteca. Eu estou pagando a hipoteca para no final do pagamento, quando terminar, né? Eu vou resgatar a hipoteca, ou seja, o título de propriedade. Então, aquela propriedade vai ser minha. Porque, por enquanto, quem tem o título de propriedade é o banco, que está me emprestando dinheiro. Então, foi isso que aconteceu na cruz. No dicionário bíblico, redenção significa, número 1, a ação de salvar ou ser salvo do pecado, erro ou mal. Número 2, a ação de reaver ou ganhar posse de algo em troca de pagamento ou quitar uma dívida. Foi isso que aconteceu na cruz. Jesus foi à cruz, ofereceu o seu sangue, pagou a dívida, ele pagou a hipoteca que estava sobre a nossa cabeça. O título de propriedade das nossas vidas estava nas mãos de Satanás, do inferno e do pecado. Jesus foi, pagou, quitou a dívida e reaveu essa propriedade. Nos trouxe ao Pai. Por isso que o apóstolo Paulo diz que nós somos propriedades de Deus. Amém? Fomos comprados com seu sangue. Então, Romanos 5,8 disse: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco nisto: Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, visto que agora fomos justificados por seu sangue, quanto mais seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Pois se nós, enquanto inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele pela morte de seu Filho, quanto mais, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Então, a morte de Jesus nos reconciliou duas vezes. Quando ele morreu, fomos reconciliados. Quando ele ressuscitou, fomos reconciliados com ele. Na sua morte, morremos todos nós para o pecado. Na sua vida, ressurreição, fomos ressuscitados. Que bonito, né? Seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também seremos glorificados em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem agora recebemos a reconciliação. Redenção, reconciliação, é a mesma coisa aos olhos de Deus. Pai querido, Pai amado, usa esta palavra para chegar ao nosso coração. Revela pelo meio do Espírito Santo, por meio do Espírito Santo, a sabedoria, o entendimento, o discernimento da tua palavra. Deus nos deu uma redenção da maldição do pecado. Fomos redimidos porque estávamos debaixo de uma maldição. Então, houve na cruz uma total remoção da maldição por Cristo. E é um ponto muito importante, mas que muitos estão negligenciando, até os crentes. A bênção divina, em seu sentido mais amplo, a bênção redentora, não poderia estar sobre nós sem um átomo da maldição ainda permanecesse sem ser revogado. Então, por isso que você tem que ter uma vida completamente, totalmente entregue a Deus. Você não pode deixar nenhum pontinho de dúvida, de relação entre você e o mundo. Porque quando Jesus se entregou, a entrega dele foi completa, para que por meio
do seu sangue, fosse feita uma obra de redenção completa, retirando a culpa do pecado. E a culpa do pecado é um pesadelo terrível, curvando a alma até o pó. Nenhuma calamidade temporal pode ser comparada a ela. Nenhum sofrimento físico é comparado a ela. Tudo que nós passamos nessa vida de dor, de sofrimento, de problemas, não é nada comparado à dor da culpa do pecado. Por isso que Jesus na cruz, ele nos redimiu tão profundamente. A redenção é necessária para tirar esse peso, essa culpa do seu coração. Nós precisamos de redenção. Às vezes a pessoa fala assim, eu tenho que dar um tempo na minha vida, eu tenho que parar isso, eu tenho que não sei o quê. O que você precisa é ser redimido. Não é o problema que está te afetando sua mão, é culpa do pecado. É que você às vezes está levando uma vida dupla. Ao mesmo tempo que você quer a Deus e quer as coisas de Jesus, você não consegue se desligar de muitas coisas que estão aí nesse mundo. É perigoso. Jesus falou que não se pode servir a dois senhores. Você tem que tomar uma decisão. Se você entregou a tua vida a Jesus, então viva uma vida de acordo com essa entrega. Deixe as coisas, abandona. Mas tem meus amigos. De repente você vai ter que abandonar até esses amigos. Se você quer realmente uma vida abençoada, uma vida de paz e a salvação. Não posso fazer os dois, não, porque hoje em dia os falsos profetas estão anunciando que a pessoa pode fazer o que quer e ainda assim continuar dentro da promessa de Deus. Mentira, falso profeta mentiroso. Se você está no mundo, é o mundo que vai trazer consequências para a sua vida. Você não vai poder provar da bondade de Deus se você não estiver andando de acordo com a vontade de Deus. A redenção é a única maneira de nos livrar desse pesadelo, desse peso esmagador que é a culpa do pecado. A injustiça revogou, a justiça de Deus revogou a maldição da lei. Outra vez, a justiça de Deus na cruz revogou a maldição da lei. A expiação do sacrifício de Jesus, sacrifício expiatório, quer dizer, Jesus levou a culpa. O cordeiro expiatório representava o pecador e levava na sua morte a culpa do pecado. Por meio da morte do cordeiro expiatório, o pecador recebia perdão. Era assim na lei. Mas vem Jesus na cruz, de uma só vez, como diz Hebreus 9, ele expiou todos os nossos pecados e nos trouxe de volta para Deus. Salmo 130, versículo 8, vou falar alguns versículos bíblicos que falam sobre redimir e redenção. Salmo 130, versículo 8 diz: e ele redimirá a Israel de todas as suas iniquidades. O Senhor declarou por meio também do profeta Isaías, Isaías 44, versículo 22. Isaías 44, 22. Como na nuvem espessa apaguei as tuas transgressões, e como uma nuvem os teus pecados, porque eu te remi. Quando você fala remi, quer dizer, Deus nos redimiu, nos resgatou, houve redenção completa. A redenção já foi realizada, mas ainda não está concluída. Jesus realizou a redenção, mas para que ela seja concluída, você tem que entrar
fazer a sua parte, através de uma entrega total a Ele, aos pés de Jesus, aos pés da cruz da salvação. Nós recebemos a redenção, que é a promessa de Deus de nos livrar do poder e da presença do pecado. A redenção é a reversão da queda. Em parte, a reversão significa, Efésios 2:4, que aqueles que estavam espiritualmente mortos são vivificados. Reversão. Sabe o que é reversão, né? Você está andando com o carro, você coloca ré, você está em processo de reversão. O carro começa a andar para trás. Então, Adão pecou e foi destituído da glória, separado da glória, se lembra? Ele teve que sair do paraíso, foi expulso do paraíso. Deus colocou 2 anjos lá, querubins, para não deixar ele voltar, porque ele pecou. A gente peca, a gente erra, a gente sai da glória, da graça e da presença de Deus. Mas a redenção de Cristo, quando Ele nos redime, Ele nos traz de volta para Deus. Que maravilha, né? Então, Efésios 2:4 diz, aqueles que estavam espiritualmente mortos são vivificados. Estava morto, voltou a viver. E em 1 João 3:1 diz, e aqueles que eram filhos da ira, agora são filhos de Deus. Isso que é processo de reversão. Esta é a abundante redenção, que Salmos 130, versículo 7, diz, fornecida por nosso amoroso Deus. Nosso Deus de amor, Ele nos fornece essa redenção. Ao contrário das redenções sobre a lei de Moisés, ou nos arranjos legais modernos, esta redenção vem aqui em 1 de Pedro 1,18. Coisas não vêm através de coisas corruptíveis, como prata e ouro. Ou seja, a redenção de Jesus não veio através do pagamento de dinheiro. Por isso que você que está aí nesses movimentos de fé, essas seitas que ensinam a pessoa a comprar a bênção de Deus com dinheiro, através de sacrifício, de oferta, está errado. Que aqui Pedro está dizendo que não se pode comprar a redenção de Deus através de coisas corruptíveis, como ouro e prata. Nós fomos redimidos pelo sangue de Jesus. Aí aqui, em Efésios capítulo 1, versículo 7, ele diz isso, Efésios 1, 7. Em Cristo temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo as riquezas da sua graça. Nós recebemos redenção pelo sangue e fomos redimidos do pecado segundo a graça de Deus. Se nos arrependemos, podemos ser perdoados de nossos pecados, tendo o preço sido pago por nosso Redentor. Esta é uma boa notícia para todos nós, porque em Romanos 3:23 diz, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Pensamento para você pensar essa semana. Pensa bem. Estou completamente rendido à redenção de Jesus? Você está rendido totalmente a Jesus? Não será que você ainda tem coisas que te prendem a esse mundo, impedem você receber a redenção, ser redimido completamente, perdoado, limpo, transformado, abençoado por Deus? E se se você dizer, eu reconheço, eu não estou totalmente entregado a Deus. Então você deve fazê-lo hoje, para receber a redenção completa de Deus e ser salvo. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor,
nosso Deus, nosso Pai. Nós nos entregamos hoje ao poder da expiação do sacrifício de Cristo. Nós nos arrependemos e vamos ao Senhor, reconhecendo que só o teu sangue, Jesus, é capaz de nos redimir, nos perdoar e nos limpar de todo o pecado, de nos livrar de todo o mal, da morte eterna. E assim poderemos receber todas as bênçãos da vida eterna, Senhor. Agora mesmo, neste mesmo momento em que recebemos do Senhor a história de redenção para as nossas vidas. Essa é a oração que eu faço. Meu irmão, minha irmã, se você não entregou sua vida a Jesus, diga isso agora: eu me arrependo, eu abandono este mundo, eu abandono o pecado e me entrego a Cristo e recebo a salvação. Meus amados, esta oração que eu oro em o nome de Cristo Jesus, que você seja livre das prisões, das cadeias, dos grilhões do inferno, que te deixam presos aos desejos, às tentações desse mundo. Eu não posso chegar aqui e condenar você e dizer que você não quer nada com Deus. Eu creio que você quer. O problema é que você é uma pessoa fraca espiritualmente e ao final você acaba cedendo aos caprichos desse mundo. Mas diga ao débil: forte sou. Eu declaro nessa manhã que você receba a força do Espírito Santo e você não vai ser mais fraco. Meu irmão, minha irmã, eu agradeço a Deus por essa palavra, por esta oração. E creio que o Senhor está fazendo a obra da nossa vida. Amém e amém. Meu amado, meu irmão, você tem que orar mais. Você tem que dedicar tempo de oração. Não é aquela oraçãozinha religiosa. A pessoa vai, acorda de manhã, ora, vai para o trabalho, depois vem de noite. Ora, não, isso aí já virou cotidiano. Eu estou falando tempo de oração. Tempo de oração. Você colocar um louvor, ficar 1 hora ali ouvindo louvor e orando e buscando a Deus. Eu estou fazendo isso no meu trabalho. Estou trabalhando todo dia com a música nos ouvidos e no espírito. Eu estou orando, porque a gente não vai conseguir o que a gente quer se a gente não buscar. Jesus disse: buscai e achareis. A gente está querendo achar sem buscar. A gente está querendo ter um renovo espiritual, voltar ao primeiro amor, voltar a ter aquela comunhão perfeita, completa com Deus, sem fazer o que a gente fazia antes. Quando você estava no primeiro amor, o que você fazia? Você fazia jejum, você subia monte, você fazia vigília, né? Você vivia em oração, não tinha nada, nem ninguém te distraía. Então você tem que voltar a essa prática. Quando você voltar a praticar as obras do primeiro amor, aquela unção, aquela presença, aquela comunhão que você um dia teve, ela vai voltar também. Aliás, ela nunca saiu, ela está aí. Deus está esperando apenas você voltar a ter essa comunhão com Ele. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Envia agora essa pregação para uma pessoa, porque eu tenho certeza que se você foi abençoado, eu também fui, outras pessoas serão, tá bom? E acompanha o nosso devocional 5 minutos com Deus, que estamos estudando o livro de Isaías todos os dias. Fica na graça, na paz do Senhor Jesus, que o amor do Pai, a graça e a paz do Filho Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo te abençoe, te guarde, te proteja, te livre de todo o mal, não somente hoje, mas amanhã e para sempre, até que Jesus volte. Um abraço, bom domingo, fica na vitória de Jesus.